Salve Maria. Vamos começar a nossa jornada. Como foi conversado nas nossas reuniões, a gente fazer o estudo do catecismo da igreja. Antes do conteúdo em si, eu queria só uma pequena introdução, Uma pequena introdução do porquê, é tão bom a gente estudar o catecismo da igreja e também a história de como surgiu o catecismo. Uma vez eu vi um padre falando assim, se eu tivesse que falar uma pessoa entre qual deveria estudar primeiro, o catecismo da Igreja Católica ou a Bíblia, eu falaria para ele assim, primeiro você estuda o catecismo. Mas por quê? Porque o catecismo ele é a melhor explicação da Bíblia que tem. Porque tudo que está aqui, toda a moral, toda a fé católica, toda contida nesse livro, tudo que você precisa saber sobre a Igreja Católica tem nesse livro. Esse é o catecismo oficial da Igreja. Não quer dizer que você vai ter, se estudar a Bíblia, rezar com a Bíblia, tudo primeiro, mas ele é bom você ler em paralelo. Enquanto você continua o seu estudo bíblico, a sua oração com a Bíblia, a meditação com a Bíblia, você lê os ensinamentos dele. Não só o ensinamento do catecismo, do livro aqui, mas boas palestras, bons livros, tudo isso vai te auxiliar a entender melhor a Bíblia, que é a palavra de Deus. Na Igreja Católica, nós temos uma questão que nós chamamos de magistério, que são as pessoas que têm autoridade de ensinar. É diferente do protestantismo, que eles têm um chamado livre exame da Bíblia. Cada um lê a Bíblia do jeito que quiser, interpreta do jeito que quiser e que vale a opinião. O que acontece na prática é que a gente vê, existem mais de 40 mil igrejas protestantes, porque uma pessoa lê um negócio, interpreta, não gosta do outro, abre na frente e vai assim por diante. Na Igreja Católica a gente sabe que não é assim. Existe uma unidade em tudo, uma unidade no ensino. Essa unidade no ensino a gente chama de magistério. São as pessoas que Jesus deixou como aquelas que deveriam ensinar, interpretar os ensinamentos dele. O primeiro magistério foram os 12 apóstolos, chefiados por São Pedro. Foi a eles que Jesus disse, ide pregai a todos os povos. É por isso que a gente diz, Igreja Católica Apostólica. Ela foi fundada para os apóstolos pregarem. Os sucessores dos apóstolos são os bispos. O sucessor de São Pedro é o Papa. Então são os bispos unidos ao Papa que são o magistério da igreja. Eles têm autoridade para ensinar a verdade que Jesus deixou. Depois eu vou comentar mais, mas quem compôs esse catecismo foi o magistério da igreja. Então, os padres são os primeiros auxiliares do bispo, e esses bispos, quando eles têm que resolver questões de doutrina da igreja, eles têm teólogos para auxiliar eles. Eles ouvem muito os escritos dos santos, porque um santo é autoridade, um santo é alguém que já chegou ao objetivo. Se nosso objetivo é a santificação e salvação da alma, o santo já está lá, então o santo tem autoridade. Então, o magistério, não é que, quando diz que o magistério é a palavra do bispo, não é que o bispo acorda lá do nada e começa a falar e é autoridade. É porque ele estudou, teve auxílio, principalmente auxílio de Deus, do Espírito Santo, na palavra dos santos. E não só isso. É o conjunto de todos os bispos com o Papa que forma o magistério. E não só os bispos de agora, os bispos desde a época dos apóstolos. Por exemplo, porque os apóstolos morreram, mas eles deixaram sucessores. Esses sucessores foram passando para frente. Essa sucessão de ensinamentos que a gente chama de tradição, que vem desde os apóstolos. É uma coisa que é muito difícil de entender hoje em dia. Naquela época o comum era a tradição de você ir passando a doutrina só por fala. A gente já nasceu no tempo do livro escrito, impresso, então é muito fácil. Hoje em dia ainda mais celular, tudo está no celular. Até 500 anos atrás não existia nenhuma máquina de fazer livro, então era tudo copiado à mão. Então imagina a dificuldade que era. Bíblia, por exemplo, só tinha Bíblia dentro da igreja, porque como é que a pessoa vai ter uma... Imagina que tamanho seria uma Bíblia escrita à mão. O material, não tinha material, enfim. Então, os ensinamentos da igreja são baseados nesse tripé. A Bíblia, sagrada, a palavra de Deus, o magistério, quem tem autoridade para interpretar a Bíblia, e a tradição,
que é o você analisar tudo em conjunto, desde, por exemplo, acontece muito assim, qual é o padrão? Alguém começa a ensinar alguma coisa dentro da igreja que não está no padrão, assim, você vê que tem um negócio errado. Uma coisa muito boa para você ver o padrão é voltar lá naqueles sucessores dos apóstolos, o que eles ensinavam sobre aquele tema. Por exemplo, você pega um santo, dá um exemplo claro, um santo chamado São Policarpo. Ele foi discípulo de São João Evangelista. São João Evangelista foi o último apóstolo a morrer. Ele tinha um discípulo chamado Policarpo, que se tornou santo. Então você vai lá nos escritos de Policarpo que existem, olha, ele dizia isso. Então isso aqui se ele era discípulo de um discípulo direto de Cristo, é mais chance dele estar certo do que o outro que falou o contrário. Então isso se chama tradição. É você analisar todo o contexto da igreja e ver se aquilo tudo encaixa. Então a Igreja Católica é fundada nesses 3 princípios para você estudar a doutrina. A Bíblia, que é a palavra de Deus, o magistério, que é quem Jesus deixou como autoridade, e a tradição. E nós leigos, nós devemos acatar essa do magistério com obediência filial. Se a gente tem dúvida, procurar saber mais. Isso é uma das funções que eu estou tentando fazer aqui. É explicar melhor coisas que às vezes... Que uma das coisas que a igreja fez o catecismo é isso, para o povo não ficar confundido. Porque a gente ouve palavra de tudo quanto é lado. Um fala isso, fala isso, fala isso. Ah, tá, mas eu quero saber o que a igreja diz verdade. Vou no catecismo. Acabou. Não tem como ficar desviando se está no catecismo da igreja. Então, um leigo, quando ele tem função de ser catequista, o instrutor, a única função dele, a única função minha como instrutor da congregação é pegar as coisas da igreja e passar para frente. Eu não tenho que inventar nada. Não tenho que ficar inventando modas, coisas. Então é pegar o que está no catecismo, o que os santos falaram. Vocês vêem na instrução, que de vez em quando eu gosto de contar a história de um santo, a reflexão de um santo. Porque não tem perigo, o santo está no céu, então não tem perigo dele falar nada errado. Então, é assim. Então o catecismo foi montado por causa dessas coisas, para a gente não ter dúvida no que a igreja ensina, para a gente saber o correto. Então, como surgiu nesse catecismo, esse livro aqui em si? Existe um protótipo desse catecismo, um catecismo mais antigo, que ele é bem antigo, né? Ele data de mais ou menos quase 500 anos atrás. Ele ficou com o nome de Catecismo Romano. O que acontecia na época? A igreja passou por problema da reforma protestante, Martim Lutero, que é problemado todo. Aí a igreja se reuniu num concílio, chamado Concílio de Trento, na Itália. Quem se reuniu? Os bispos. Os bispos são quem? São o magistério da igreja. Uma das resoluções desse concílio que foi escrever um catecismo para que os padres pregassem nas paróquias, para que o povo não ficasse confundindo. Porque estava começando a nascer o protestantismo, então aquilo se espalhou muito rápido, começou a confundir a cabeça das pessoas. Então, vamos criar um catecismo, que o povo tiver de dúvida, os padres vão pregar, não, isso aqui é a doutrina católica correta. Então, esse é o primeiro grande catecismo. Uma das coisas que vão dizer, se a igreja tem 2000 anos, por que o primeiro catecismo só tem 500? Muito é por causa da questão que eu expliquei antes, é por causa da escrita, era muito difícil escrever naquela época. Não tinha material, era tudo à mão, não tinha papel como a gente tem de hoje, as coisas eram escritas em pele de animal, em pergaminho, com uma espécie de planta seca, então era muito complicado se escrever as coisas. Mas a igreja nunca deixou de fazer fórmulas de como o povo podia entender a fé. Mas normalmente as fórmulas eram menores, por exemplo, a oração do credo. É uma forma para o povo entender a fé. Tudo que a gente quiser saber sobre a fé está na oração do credo. Inclusive, uma das partes do catecismo é um estudo sobre o credo. A primeira parte que a gente vai entrar é um estudo sobre o credo. Esse credo que a gente reza na missa, no terço e na missa, normalmente a gente chama de credo apostólico, que vem desde a época dos apóstolos. A gente vai estudar aí no catecismo linha por linha. Esse credo maior que a gente tem rezado de vez em quando, chamado credo niceno, né? Também um credo, houveram outras formas de credo, mas eram normalmente menores. A partir dessa época, né, quando se criou esse catecismo romano, já era a época podia-se imprimir livros, né?
Esse catecismo ele foi usado na igreja, assim, por quase 400 anos, como um único catecismo. Na época do Papa São Pio X, mais ou menos no ano 1900, ele criou um compêndio do catecismo. Um compêndio é um livro em forma de pergunta e resposta. Por exemplo, aí lá tem uma pergunta: quem é Deus? Ele explica. Quem é o Espírito Santo? Ele explica. Quem fez catequese até a década de 70, começo de 80, deve ter pegado um catecismo assim. Esse, se não é o catecismo de São Pio X exato, é algum catecismo copiando ele. Ele se chama compêndio, é um catecismo em forma de pergunta e resposta. Esse catecismo, como ele foi criado pelo Papa São Pio X, ele ficou conhecido com esse nome. Se você precisar na internet, Catecismo de São Pio X, você encontra, dá pra gente comprar até hoje. O Catecismo Romano dá para você comprar também. Eles vão dizer que hoje em dia, esse aqui é o catecismo oficial da igreja. Os outros podem ser lidos como um auxílio. Quando a pessoa quer ler alguma coisa em forma de pergunta e resposta. Mas esse aqui também existe um compêndio desse catecismo, que dá para a gente saber também em forma de pergunta e resposta. Então, aí como a gente chega nesse catecismo aqui em si? No ano de 1985, teve uma reunião de bispos em Roma, eles chamam de as grandes reuniões da igreja, que junta todos os bispos do mundo, a gente chama de concílio, mas os concílios são bem raros, normalmente é de 100 anos, mas existem sínodos, que são reuniões menores. Houve um sínodo lá, e uma das resoluções do sínodo, na época era o Papa João Paulo II, os bispos pediram para que ele confeccionasse um novo catecismo. Novo no sentido de redação, porque a verdade da igreja é sempre a mesma. Qualquer catecismo, qualquer credo que a igreja colocar, há 2000 anos a verdade é sempre a mesma, porque a verdade é imutável. Por exemplo, você vai na matemática, 2 mais 2 é 4, de qualquer jeito. Se você fazer um prédio fazendo contas com 2 mais 2 é 5, o prédio vai cair. Então a verdade ela é imutável. Então a verdade da doutrina católica também. Só muda dizer, o formulamento das coisas, para o melhor entendimento, vão surgindo novos problemas que a igreja tem que tratar, por exemplo. Vou dar um exemplo muito claro. Há 60 anos atrás, a igreja quase não falava sobre aborto, porque todo católico sabia que o aborto é um pecado horrendo. Hoje em dia a igreja precisa ficar falando isso toda hora, porque o povo perdeu a noção de que isso é errado. Por causa de muitas coisas, ideologias, várias coisas. Então a igreja precisa de se debruçar muito sobre esse assunto para explicar. Então, como surgiram também problemas novos, uma das coisas que precisava de uma nova redação do catecismo era isso, era a formulação dessas novas coisas, né? Então, o Papa aceitou essa resolução dos bispos e começou a formular esse catecismo. Ele, vamos dizer assim, criou uma comissão, né, de cardeais e bispos para começar a pensar como seria a formulação e tudo. Essa comissão de bispos era encabeçada pelo cardeal Joseph Ratzinger, que depois veio ser o Papa Bento XVI. Então, vamos dizer, a cabeça desse catecismo é o Papa Bento XVI. Tudo foi aprovado pelo Papa, né, que só o Papa pode aprovar um catecismo. E só o Papa pode mudar alguma coisa aqui dentro. Como eu disse, pode mudar a formulação, mas a doutrina não. Por exemplo, o Papa Francisco fez uma mudança nesse catecismo. Nem sei se essa edição aqui já saiu com essa mudança. Mas só o Papa, mas também o Papa assim, não pode acordar. Hoje eu acordei e quero mudar o catecismo. É um estudo que passa pelos bispos, passa pelos cardeais. Aí se todo mundo vê que as coisas naquele direcionamento mesmo, faz alguma mudança. Então, em 1992, foi lançado esse catecismo. Muita gente chama de catecismo amarelo, porque ele saiu com essa capinha amarela aqui. Mas esse aqui, então, é o catecismo oficial da igreja. Tudo que a gente precisa saber sobre a doutrina da igreja está aqui dentro. Falei sobre o Papa Bento XVI, né? No pontificado dele, ele criou um compêndio desse catecismo. É um catecismo menorzinho, em forma de pergunta e resposta. É o mesmo conteúdo, só que em formato de pergunta e resposta. Se a pessoa quiser também, é só pesquisar na internet, compêndio do catecismo, eu acho. O Papa Bento XVI também criou um catecismo da juventude,
É um catecismo da doutrina da igreja, mas com uma linguagem mais para a juventude, sim. Foi até na época de uma jornada mundial da juventude. Então, basicamente, essa é o porquê da gente estudar e como surgiu esse catecismo. Esse catecismo também ele é dividido em 4 partes. São 4 partes de estudo. Numa delas a gente vai estudar a oração do credo, né? E tudo que a gente precisa saber da nossa fé está na oração do credo. A outra parte são os sacramentos. Sacramento, o que isso significa, por quê? É a graça de Deus, vem através principalmente do sacramento. Jesus disse no Evangelho assim, sem mim nada podeis fazer. E sem mim, quer dizer, nada sem a graça. Nós não podemos fazer nada de Deus sem a graça. Os principais meios de recebermos a graça são através dos sacramentos. Então tem estudos sobre os sacramentos. Depois temos estudos sobre os 10 mandamentos. Que é através do mandamento que a gente sabe o que fazer. O que fazer para nossa vida ser de acordo com o que Deus quer. E a quarta parte é um estudo sobre a oração do Pai Nosso. É estudar a vida de oração, né? A gente precisa ter uma vida de oração, porque é na oração que a gente conversa com Deus. São Tomás de Aquino, ele diz assim, né? Existem 3 coisas que a gente precisa fazer para se salvar. Saber em que a gente deve acreditar, saber o que a gente deve desejar e saber o que a gente deve fazer. No catecismo tem tudo isso. A gente sabe o que deve crer através do estudo do credo. A gente sabe o que deve fazer através do estudo do mandamentos. E a gente sabe o que deve desejar através da oração. Através da oração a gente sabe o que Deus quer. A gente deve desejar o que Deus quer, né? Seja feita a vossa vontade. Que a gente reza no Pai Nosso. E através dos sacramentos é que a gente consegue as graças para conseguir, né? Sem a graça a gente não consegue saber o que vai crer, o que desejar e nem o que fazer. Então, basicamente, essa é uma introdução para a gente ter uma noção melhor de que tudo, acho que tudo na vida que a gente deve ensinar ou até aprendizado, na verdade, até em conversas corriqueiras, né? A gente deve sempre ter uma introdução, um meio e um fim, né? Se a gente pega as coisas pela metade, fica meio sem sentido. Então, só o fato de a gente saber que isso aqui tem uma história longa, não foi assim criado do nada, e essa questão assim, hoje em dia infelizmente se fala pouco, questão do magistério, da tradição da igreja, né, que trabalha junto com a interpretação da Bíblia. Então isso tudo aqui vai dando um sustento, né, para as questões que a gente vai falar lá na frente. Então essa é só uma introdução, né? Depois eu vou começar a comentar alguns pontos aqui. Antes de passar, se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. Agora, no meio, ou até depois do catecismo, pode. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode sempre ficar à vontade. Oi? Fiquei sabendo que Martinho Lutero, mesmo então ter saído da Igreja Católica, quando ele morreu, ele pediu que ele colocasse o texto na mão dele. Mas quem me falou foi uma pessoa bastante religiosa, como a Santa Rosa. Aí daí pra cá eu não ouvi mais, sabendo que nós também fundei. A história do terço, eu não sei se é verdadeiro, mas ele era devoto de Nossa Senhora. Ele deixou de ser católico, infelizmente, criou a nova religião, mas a devoção a Nossa Senhora ele não perdeu. Lutero. Os próximos criadores de igreja protestante, Calvino, eles sim, eles foram largando a devoção a Nossa Senhora para o lado. Mas a pessoa, o Lutero, ele brigou com a igreja, brigou com o Papa, com tudo, mas ele criou uma desgraça muito grande. Mas essa questão... Tem muito no norte do estado que viajar para lá. Os luteranos, eles são mais tradicionais, as igrejas deles são até bem parecidas. Eu acho complicado você dizer que são parecidos porque, por exemplo, eles não têm a Eucaristia, que é o principal. Uma igreja sem Eucaristia não é igreja. Mas assim, é a aparência. Eles têm aparência, mas não têm conteúdo. Por exemplo, você pode pegar uma igreja... Você pode pegar uma igreja...
Não tem, tem aparência, mas não tem essência, por exemplo. Você pode pegar uma igreja luterana grande e bonita na aparência. Você pega uma capelinha da roça que tem o Santíssimo Sacramento. É infinita a diferença. Então, as igrejas mais tradicionais têm uma aparência. Por exemplo, até poucos anos atrás, a Igreja Batista de Nossa Senhora das Graças parecia uma igreja católica. Tinha torre, tudo. Eu vi gente de fora confundindo. Tinha aparência, mas não tem doutrina, não tem sacramento, não tem devoção a Nossa Senhora. Na prática não tem nada. Mas acho que é isso aí. Essa história do terço eu acho difícil ser verdade, mas que ele continuava assim, dizendo coisas de Nossa Senhora, ele não perdeu, não. Pode seguir adiante, né? E dá uma certeza. É uma das coisas que a gente deve muito estudar os princípios da fé, assim, por causa de certeza, que a gente é bombardeado de tudo quanto é lado. Tem protestante de um lado, ateu do outro, religião do outro. Aí a gente fica balançado, porque as pessoas que saem, às vezes, do meio católico, porque não estava firme. Aí na hora que bate a pancada e fica assim. Então, a gente, por quê? É um negócio que eu tenho falado muito nas reuniões agora. A fé, ela é uma adesão da nossa inteligência a uma verdade revelada por Deus. Então, a fé, ela age na nossa inteligência. Hoje em dia tem muitas pessoas que falam assim, eu estou sentindo uma fé muito grande. A fé pode até mexer com o sentimento, mas ela não é sentimento. Porque o sentimento muda muito. Por exemplo, o sentimento, num dia você está calmo, num dia você está raivoso, num dia você está assim, está assado. Se você for basear a sua fé nisso, você está perdido. A fé é um ato da inteligência. Então, quando eu sei algo da fé, do jeito que eu tiver, é aquela instrução que eu falei muito na última lá sobre a fé de Nossa Senhora, a fortaleza que ela teve na morte de Jesus. Se a pessoa baseia a fé dela no sentimento, de que ela estiver triste por causa de alguém morreu, a fé vai embora. Então acho que até por isso que a sabedoria da igreja e do magistério. O que a gente vai estudar? A primeira coisa no catecismo é sobre a fé, é sobre a oração do creio. Eu fico assim, a coisa que minha mãe deixou muito nos últimos dias dela, é que ela estava sofrendo, e ela assim, Jesus sofreu por nós. Às vezes quando eu fico muito triste, saudade, né? Eu lembro essas palavras dela, Então, é isso que aconteceu com ela. Ela tinha uma verdade muito cravada na mente dela. Então, vou dizer, ela estava sentindo dor física, dor psicológica, mas acima disso, ela tinha o que? Na inteligência dela sabia, Jesus sofreu por mim. Aquele sofrimento que ela sentia ali, ele sentiu também. Tem um padre que ele fala muito negócio para a gente meditar assim, Jesus salvou a humanidade. Só que ele é Deus, não é que ele olhou pela humanidade geral, ele consegue olhar para cada pessoa individual. Aquele sofrimento que ele teve na cruz, no Jardim das Oliveiras, ele olhava para cada um individualmente. Porque ele, sendo Deus encarnado, ele tem essa capacidade de olhar para cada pessoa. O sofrimento que a sua mãe passou naquele dia, lá na cruz ele viu ela. E qualquer sofrimento da gente, qualquer sofrimento que a gente tem hoje, Jesus na cruz viu ele. Não é que ele olhou para a humanidade como em geral, toda a humanidade, não. Ele tem essa capacidade de olhar para qualquer pessoa, individualmente. Em todos os tempos, do tempo futuro, do tempo passado. Enfim. Segundo a regra de vida da congregação, a gente divide isso em duas partes. Existe a pessoa consagrada a Nossa Senhora e pode se consagrar de várias formas. Uma das consagrações mais bonitas da igreja é a consagração através da congregação mariana.
Então, se ela se consagrou, você consagrou para sempre. Só que ser congregado mariano, a pessoa pode deixar de ser. Por exemplo, a pessoa larga a congregação mariana. Passa anos sem ir na congregação mariana sem dar satisfação. Eu não vou porque eu estou doente. Eu não vou porque eu mudei para uma cidade que não tem congregação. Então, agora a pessoa passa anos sem ir para a congregação, não dá nem satisfação. Ela deixou de ser congregado mariano. Segundo a regra de vida, tem até um processo para isso, se a pessoa quiser voltar. Não é volta à reunião, bom que volte. Mas se a pessoa passa muito tempo sem participar da congregação mariana e não dá satisfação nenhuma, ela teria que fazer aquele processo de novo, de formação. Segundo a regra de vida, esse é o certo. A pessoa nunca vai deixar de ser consagrada ao Nossa Senhora, mas congregada ela pode deixar de ser, por escolha dela mesma, não da congregação. Não, a consagração não. É uma só. O ideal é que ele faça uma formação de novo. Isso, congregado. É uma fé que ele tem com Deus da pessoa. Isso, congregado, e às vezes não afasta, mas comete crime, ou comete coisa errada aí de alto, que fica na consagração deles. O primeiro problema é dele com Deus. É a maior pena que o problema é. E essa consagração é perde. A consagração em si não. Tem uma parte da regra de vida, eu já vi alguns estudiosos falando, nunca peguei ela para olhar. Dizem que tem na regra de vida, eu quero até ver isso direitinho. É até muito delicado falar sobre isso e quem tem autoridade para fazer isso. Normalmente é o padre, né? Aqui, infelizmente, na nossa região a gente não tem muito assistente do padre, mas em toda congregação tem que ter um padre assistente, né? Um padre da condução. Né? Mas a pessoa não pode ser expulsa da congregação mariana por mau exemplo. Eu não vou julgar assim, qual é o tipo de exemplo, porque isso aí seria a cabo de um padre. Toda congregação deveria ter um padre assistente, que é aquele padre que a congregação tem que prestar conta para ele. Então, dependendo do caso, o padre tem autoridade para expulsar, porque é um mau exemplo. Então, muito delicado isso, mas isso exige na congregação mariana. Infelizmente, na nossa região, a gente não tem muita assistência eclesiástica. Chega nem a ser uma excomunhão, é uma coisa mais pesada. Mas... Vamos lá. Então, a primeira sessão começa a falar da fé, até antes de falar da fé, ele fala assim que é um capítulo que chama assim, o homem é capaz de Deus. Eu não vou ler, até vou explicar isso, não vou ler tudo, porque senão passo tempo lendo dentro. Só explicar o resumo de tudo. Nessa questão que fala o homem é capaz de Deus, o quê? O homem, quando fala o homem aqui, é a humanidade em geral. Tem um desejo de Deus. Deus colocou dentro de nós um desejo de encontrá-lo. Tem uma frase de Santo Agostinho, gosto muito e exemplifico isso. Ele fala assim, Senhor, fizeste-nos para ti, nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Deus colocou em nós um desejo de encontrá-lo, para que quando a gente tivesse perdido, ia ter ele. É igual porque Deus colocou em nós o desejo de comida. Porque se não comer, passa mal. Por isso que a gente tem um apetite por comida, sente o prazer em comer. Não tem nada a ver, mas por que é a gula? A gula é quando você passa do excesso daquele prazer. Você já comeu o necessário e continua. Isso é o pecado da gula. Deus um certo prazer na comida, porque senão você vai ficar sem comer e vai passar mal. Mas ele colocou um desejo na nossa alma, de reencontrá-lo. Ele criou nós para essa vida, mas com intenção de que a gente volte para ele para a eternidade. Então, até mesmo uma pessoa que infelizmente não tenha sido, porque a fé precisa ser ensinada. Se você colocar uma pessoa num contexto que ninguém nunca vai ensinar a fé a ele, vamos supor, uma pessoa que nasceu no interior da China, infelizmente dificilmente alguém vai ensinar a fé cristã para ele. Ou nesses países muçulmanos que eles perseguem os cristãos de todo jeito. Mas Deus colocou na alma dele que é desejo de encontrar. Ele fala através dele, através da consciência. Os 10 mandamentos, por exemplo, os 10 mandamentos, até uma pessoa que não é cristã tem aquilo dentro de si. Por exemplo, um mandamento, não matar. Ninguém quer ser morto. Então, obviamente, é errado matar. Isso até uma pessoa que não tem religião sabe disso. Então, essa é a primeira questão. Deus colocou dentro de nós esse desejo.
e colocou uma capacidade na gente, da inteligência, observar Deus na criação, nas coisas criadas. Você olha, por exemplo, a beleza da natureza, de como aquilo funciona, você percebe, se você usar a sua inteligência, você sabe, peraí, isso aqui é belo, então existe uma beleza maior. Isso aqui funciona sem ninguém ter programado. Você, por exemplo, pega uma semente e joga na terra. Quem programou a semente para saber que ela tem que se quebrar, que ela tem que captar nutrientes na terra, que depois que ela sai para cima, a folha tem que captar a luz solar. A planta não tem inteligência. E a gente não vê aquilo. Então, a planta não, se a planta não tem inteligência e funciona, porque existe uma inteligência superior que programou tudo. E também, por exemplo, quando você pega uma engrenagem, você pode ter 1000 rodas de engrenagem, mas se não tiver um motor para dar o primeiro toque, a engrenagem não funciona. Então o mundo é assim. As coisas do mundo funcionam, mas precisou ter uma causa inicial. Algo, né, que nós pela fé sabemos que não é algo, é alguém, deu esse primeiro toque para as coisas. Então, por mais que uma pessoa infelizmente não tenha fé, nunca foi ensinada pela fé, pela inteligência ela capta que Deus existe, porque ela percebe, tem algo dentro de mim que busca um sentido para a minha vida. Por que infelizmente hoje tem tanta gente com problemas que não sem sentido na vida? Porque ela negou aquele sentido que Deus botou nela. Porque isso aqui, é muito bom conhecer Deus pela razão, pelas coisas, mas precisa ser fortalecido, e só é fortalecido pela fé, porque senão ele vai abaixando aquela coisa assim. Essa falta de não é só pela culpa em si. Hoje em dia a gente vive Então Deus colocou esse desejo em nós de conhecê-lo e colocou meios da gente entender ele através da razão, mas ele veio dar algo mais profundo, que é a fé. Então Deus se revelou. Nós, como criaturas, não tem como ter acesso a Deus diretamente. Só teria como nós saber como Deus é se Ele mesmo se revelasse. É por isso que eu falei, a fé é uma adesão da inteligência, é uma verdade revelada. Deus mesmo quis revelar. Ele começou essa revelação como uma pedagogia. Discordam dessa aqui, daquela ali, nenhuma serve. Mas tem atitudes humanas lá fora que vive, faz, são pessoas, né? Porém, não frequentam o templo. Isso é outro assunto, mas é uma diferença na igreja. No sentido da fé aqui, Uhum. né? Aí a gente fala assim, uma pessoa sem fé, uma pessoa sozinha, e a gente fica, conversando sobre isso, a gente fala, meu Deus, o que não traz? Eu tenho que vir por causa do ser humano, nós temos que vir por causa de Jesus. Uhum. Então, são pessoas que demonstram essa fé, acreditam, mas não querem ir no templo. Não gosta dessa. Eu escutei um famoso falando uma vez. Eu tomo banho com louvor, eu canto coisa religiosa, eu rezo sozinho, mas não vem. Né? Então, não quer estar próximo, não quer demonstrar essa fé junta, não quer somar, não quer estar aqui no templo. E nenhum que está serve para ele ir no dia do Senhor, no domingo. Né? O problema disso, eu vi um padre explicando o que é. A partir do momento que você aceita Deus, Ele é seu Senhor. Não tem como você... Por que existem ateus no mundo? Porque eles não querem que Deus seja o Senhor. Porque tem até uma piada assim, fala assim, você tem que ter muita fé para ser ateu. Mas quem explica essas atitudes humanas deles? Então, eles não eram para ser assim, então. Então, eu vou... Eles eram para ser contrários, fazer coisas, né? E às vezes são até mais humanos que nós que estamos vivendo. Isso é uma diferenciação, a gente chama de virtude natural e sobrenatural. A virtude natural qualquer pessoa pode ter, independente de fé ou não. Igual eu já dei vários exemplos na instrução, por exemplo. Pessoa que infelizmente hoje esteja vivendo um contexto de guerra. Ela é obrigada a ter virtude da fortaleza. Sem a virtude da fortaleza... Então as virtudes de forma natural, qualquer pessoa pode ter. Agora a virtude de forma sobrenatural, ela pode ter até um impulso, né, em qualquer ambiente, mas ela só vai ser fortalecida se você estiver num ambiente com auxílio de Deus, da graça.
a virtude de diferença natural e sobrenatural é o que você faz com o auxílio da graça. E essa questão de Deus ser o Senhor, por que eles não querem a igreja? Porque a fé, ela é algo completo. Você não abraça a fé católica dizendo que isso eu aceito, isso não. Se você é católico, você abraça toda a fé. Então essas pessoas, por mais que elas tenham virtudes humanas, quando elas dizem que não querem seguir a igreja, por causa disso. Porque, isso aqui eu até acho legal, mas aquilo lá eu acho pesado. Então ela fica naquele meio termo, por quê? É isso que eu falei, quando você aceita Deus, Ele é Senhor. E obediência é uma das virtudes mais difíceis de viver. Então a pessoa não quer obedecer. Então, e são muitos assuntos delicados. Normalmente, isso tem muito a ver, por exemplo, às vezes uma questão que ela passou na vida, que ela acha difícil, aquele ponto. Mas, no geral, é isso. Você vai encontrar pessoas de boa vontade em qualquer lugar. Mas a pessoa que quer dar aquele salto a mais e viver a virtude de forma melhor, de forma a contar com o auxílio da graça, por exemplo, dando um passo a mais, só para dar um exemplo, os santos, o primeiro processo no estudo da canonização, eles chamam de virtudes heróicas, né? Você só vai encontrar pessoas que viveram virtudes heróicas na Igreja Católica. Você tem pessoas de boa vontade no protestantismo, no espiritismo, em qualquer religião, mas uma pessoa que viva virtudes heróicas só na Igreja Católica não é por causa dele, não. É por causa do auxílio que tem na igreja. É por causa dos sacramentos, é por causa da Eucaristia, é por causa da devoção a Nossa Senhora. A diferença de um santo para uma pessoa comum é porque ela se abriu à graça. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então a diferença é essa, né? Porque ela viveu virtudes, mas não foi por causa dela em si, foi por causa da graça que ela se abriu. Tem um exemplo muito bom que eu gosto, assim, imagina que você tem um oceano, aí você tem uma embalagem de 100 litros, 50 litros, vai diminuir até uma tampinha. Você pode ter aquela água do oceano todinha, só vai caber daquela de 100 litros, 100, 50, até na tampinha. Então a diferença, por exemplo, dos santos ou de uma pessoa que viva a vida mais correta é essa diferença, é o quanto você abriu a graça de Deus. E tem uma diferenciação, não vou entrar no ponto aqui, mas chamado graça santificante e graça atual. Graça atual, todas as pessoas, em todos os ambientes, têm. Em qualquer lugar do mundo, que é a graça do ordinário, que Deus vai dando dia a dia, a graça da conversão, mas essa graça santificante, eu falei bastante disso no catecismo daqui da Retiro, né? A graça santificante, ela só vem pelo batismo, e se a pessoa perder, ela só volta pela confissão. Então, é meios que não tem em outros lugares. Então, por isso que eu falei, existem pessoas com boa vontade em qualquer ambiente. Uma pessoa que quer dar um passo à frente nessa caminho, ele só vai conseguir na igreja, porque só a igreja tem os sacramentos que vão dar aquele auxílio. Deixa eu só terminar aqui para o que eu tinha programado. Sobre a questão da fé, né? Então, através da fé, a gente vai ter esse conhecimento mais profundo, porque é Deus mesmo se revelando. Ele começou a se revelar no Antigo Testamento, através de Noé, né? Ele chamou a humanidade de novo, a humanidade que tinha caído no pecado desde Adão, através de Noé, ele resgatou. Através de Abraão, ele deu aquele pontapé na fé, né? Um embrião, como se fosse semente. Através de Moisés, ele deu os mandamentos, né? Que é uma forma de se viver a fé, através dos profetas, até chegar em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a plenitude da revelação de Deus. Tudo o que nós precisamos saber sobre Deus está na pessoa de Jesus, nada mais que Ele. Eu até já comentei isso na reunião, quando a gente fala assim, a palavra de Deus também é o livro, mas principalmente a palavra de Deus com P maiúsculo, a pessoa de Jesus. Ele é a palavra do Pai. O que é uma palavra? É algo que surgiu no cérebro e saiu pela boca, uma mensagem que estava no cérebro e a nossa boca transmitiu. Então Jesus, ele esteve com o Pai desde sempre, em espírito. E o dia que o Pai achou que era necessário ele vir ao mundo, ele enviou o Filho, se encarnou, né? Então a pessoa de Jesus, ele é 100% homem, 100% Deus. Então por isso nós dizemos que ele é a palavra. Tudo que Deus Pai queria dizer está na pessoa de Jesus. Depois de Jesus não houve mais nenhuma revelação. Tudo que a gente precisa saber para se salvar e santificar está na pessoa de Cristo. E quem Jesus deixou para explicar os modos foram os apóstolos.
Por isso que eu voltei lá no início. E os apóstolos, o sucessor deles são os bispos, unido do Papa e tudo. E essa linguagem do Antigo Testamento, às vezes a gente vê esquisito, né? Deus aceitando certas coisas que hoje em dia a gente vê que é imoral e tal. É bastante delicado entender essas questões, mas é como se fosse uma pedagogia. Se você chegar para um aluno de segunda série e ensinar uma matéria para ele de segundo grau, ele não vai entender nada. Então, precisa de uma pedagogia. Aquele povo era um povo muito bruto, muito cru nas coisas de fé. Então, Deus precisava ir aos poucos. Mesmo assim, ele se rebelava o tempo inteiro, né? Deus voltava. É igual você educar uma criança, né? Faz bagunça e volta, faz bagunça e volta. Até chegar na revelação plena, que é a pessoa de Jesus Cristo, né? Tudo que a gente precisa saber está na pessoa dele. A Bíblia são os... Então, assim, o que é? O Antigo Testamento é a preparação à vinda de Cristo. Os evangelhos são a vida dele em si. E o restante do Novo Testamento são aqueles ensinamentos que os apóstolos interpretaram sobre Cristo. E foi seguindo a igreja através da tradição, através do magistério até hoje. Então, essa primeira parte aqui acho que tá bom, já deu até o horário, eu acho, já 8 horas. Mas é mais ou menos isso. Eu queria fazer essa introdução sobre o que é o catecismo, sobre por que nós devemos estudar. Essa primeira parte que Deus, né, ele fala conosco mesmo antes da fé, através da gente observação da natureza, da nossa inteligência. E a revelação divina, né? A revelação veio dos povos antigos, do povo de Israel, veio aumentando até chegando à plenitude da pessoa de Jesus Cristo, que a gente vai, se Deus quiser, estudando para frente.